Olá, boa tarde, professoras, professores. Mais uma live. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as worksheets que vocês têm, que a gente tem aqui na Play to Learn, né? Que são, oi Bruna Silva, worksheets referentes a este jogo aqui. Na verdade, quando você compra o pacote com as worksheets, você compra worksheets referente a 4 jogos: alfabeto, close, animais e profissões. Cada um desses jogos tem de 4 a 5 worksheets. E eu tô fazendo essa live para mostrar para vocês que tem mais essa maneira de ensinar. Além de você, se você, por exemplo, é um professor independente, eu tenho uma escola e gostaria de oferecer para os seus alunos, oi Daniela, seja bem-vinda, se você queria oferecer para os seus alunos um aprendizado através dos jogos e depois um pouquinho mais estruturado referente ao vocabulário que a gente apresenta nos jogos, nós fizemos as worksheets e cada uma, como eu falei, tem 4 jogos e tem também um tabuleiro, um pequeno tabuleiro como esse que dá para você ensinar muita coisa, certo? Então eu vou começar mostrando para vocês o que o jogo da memória das profissões, né? O que ele ensina? São 15 itens, 15 profissões. As cartas são um pouquinho maiores, né? Então tem vet, engineer, cleaner, musician, dancer, driver, photographer, reporter e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia do que tem. E como é que... Então, a ideia é, primeiro você apresenta esse vocabulário para os seus alunos, depois esses alunos podem brincar de jogo da memória, e a gente sabe que o jogo da memória ajuda muito a aprender vocabulário, porque a gente não sabe, né? Não sabe já a localização das cartas de cor. Então os alunos vão precisar virar as cartas várias vezes. Você pode até pedir que, mesmo quando ele vira errado, ele diga qual é a profissão que está ali atrás, certo? Então, e agora eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho mais das profissões. Então, tem esse aqui, todos nós fizemos o cut and paste. Então, o que significa isso? Ele vai brincar de jogo da memória, vai aprender as 15 profissões, depois você pode imprimir esse material, ele é vendido online, né? Então, você imprime, ele vai imprimir, e você vai imprimir para o seu aluno e ele vai recortar. Aí ele vai recortar e vai colar aqui no espaço. Então, ele vai colar as 15 profissões. Mas não é só isso. Para ajudar a que ele aprenda ainda melhor, aqui tem as profissões, certo? Mas ele não precisa cortar daqui. E aí tem uma estrutura, porque a gente acredita que você vai ensinar para o seu aluno vocabulário juntamente com a estrutura. Então, olha só, ele vai recortar, vai colar e depois tem uma frase para que ele complete, para que o seu aluno complete. Aí pode ser, aí ele vai ter que ver se é he ou se é she. No caso seria he is a chef. Então também, além dele aprender a diferenciar se é homem ou se é mulher, se vai usar he ou se vai usar she, ele também aprende a ver se ele vai, antes dessa palavra, ele vai usar a ou an. Para quem está chegando agora, então essas aqui são as worksheets do jogo da memória das profissões, certo? E aí ele vai fazer isso com as 15 profissões. Então, ele vai consolidar o aprendizado. E daí, qual que é a minha sugestão? Que você coloque os seus alunos, aí você pode até... Eles já brincaram de jogo da memória, eles recortaram, colaram as profissões aqui na worksheet, e daí você pode, porque daí eles já colocaram aqui, já escolheram se é he ou se é she, e aí você pode ensinar a estrutura, colocá-los em pares para que eles façam a pergunta. Então ele vai perguntar, is he a chef?
E o coleguinha vai olhar e falar, no, he's not a chef, he is a firefighter. Então vejam que, olha só a estruturação desse aprendizado. Primeiro você apresentou o vocabulário, depois eles brincaram de jogo da memória, depois eles cortaram e colaram aqui, e a quarta atividade que eles estão fazendo é você colocá-los em pares para que ele pergunte. Até os pequenininhos dá pra gente colocar, você coloca em pares e ele vai perguntar, is he a chef? Yes, he is. Is she a chef? No, she's a dancer. Então, eles vão colocar, né? É assim que a gente faz, é assim que a gente ensina os nossos alunos a ser fluente desde o início, né? Então, essa é uma atividade que você já coloca o seu aluno, ensina 15 profissões, ensina a fazer as frases e depois ensina a fazer pergunta. Só com uma worksheet. Essa é uma delas. Agora eu vou mostrar a segunda worksheet. Também, check the correct, né? Ele vai marcar aqui, ele vai olhar a figura e vai detectar se é he ou se é she. E depois ele vai escrever a frase aqui. Então aqui seria she e ele vai ter que lembrar a profissão. Então, she is a reporter. Aqui seria he is a chef. Aqui seria she is a hairdresser. E eu aconselho os professores a toda vez, né, que ele vai, depois que ele faz, que os alunos preenchem a atividade aqui, a sugestão é que ele coloque os alunos em duplas para que eles então façam as perguntas, para que haja essa interação e também esse desenvolvimento da fala, certo? Então essa aqui é a segunda worksheet que também dá para fazer perguntas. A terceira é para aqui, ó, unscramble. Então vejam que as palavras estão todas embaralhadas e aqui também tem um exercício. Olha, as palavras estão embaralhadas e eu tenho aqui um espaço para que eu escreva as palavras, né? E eu tenho exatamente, né, o número de tracinhos que eu vou precisar para escrever. E aqui embaixo vocês vão ver que tem também uma linha, né? São 15 linhas para completar, porque são 15 profissões. Então seria is she a reporter? Aqui também ele vai aprender a fazer a estrutura de pergunta, começando com o verbo to be, is she a reporter? E também aqui tem a opção para ele ver se ele vai ter que escolher o a ou o an. E é claro, depois que o seu aluno completar, a minha sugestão é que ele também, que você coloque ele em pares e que eles pratiquem essa estrutura. Vejam só, tem 3 worksheets que a gente pode praticar is he, is she. Então, quando seus alunos terminarem isso, essa estrutura ele vai estar familiarizado com essa estrutura. E aí a minha sugestão é que você amplie o conhecimento deles e você pode até começar a perguntar dos alunos da sala de aula e também dos objetos. E a quarta worksheet, dependendo, né, você pode até usar com os alunos que já estão aprendendo se você quiser usar com os pequenos, é possível usar, só que ele vai aprender 3 atividades. E essa aqui, as outras 3 primeiras, era para ele praticar o verbo to be, perguntando is he, is she. Aqui ele já vai aprender, olha só, ele vai aprender he is a driver, he works at a transportation company, he drives. Então, você pode pedir para que ele faça essas frases e você também pode ensinar a eles a fazer as perguntas no presente simples. Então seria what does he do? He is a driver. Where does he work? He works at a transportation company. What does he do there? What does he do every day? He drives. Certo? Então você vai aqui também, essa worksheet vai ajudar o seu aluno a praticar, porque se você coloca ele, primeiro você pode até
deixar que ele faça as perguntas ou escreva as frases, né? Porque escrevendo as frases ele vai aprender, ele vai praticar como é que eu escrevo essas frases no presente simples em inglês. Então seria aqui, he is a firefighter, he works at a fire station, he puts out fire. Então pode ver que sempre que quando necessário tem o S no verbo, certo? Então essas são as 4 worksheets do jogo aqui desse material Profissões. Essas worksheets são vendidas separadamente e o link tá lá na bio. Quando você compra, você não compra só o worksheet de um jogo, você compra a worksheet de 4 jogos, do Profissões, do Alfabeto, do Quebra-Cabeça dos Animais e do Close. Tem uma live que eu fiz semana passada explicando essas worksheets do Close, porque também dá para explorar bastante o desenvolvimento oral dos alunos. E aí quando você compra as worksheets, vem também com aulas onde eu explico para vocês como usar e vem também as worksheets para você imprimir em casa. E cada um dos jogos você vai receber também um tabuleiro. Vejam que tem start, né? Daí tem a palavra escrita teacher e depois tem o outro. Então o jogo todo é assim. Ele tem a palavra escrita e também tem o desenho. E aí como é que você pode usar esse jogo da memória? Você pode usar de infinitas maneiras. Aqui tem algumas sugestões. Jogue o dado e movimente-se, né? Não vem com pinos, porque esse material é o nosso material online. Você compra esse material e você vai imprimindo conforme você necessita dele. Então, se você, aqui tá escrito assim, se você cair numa casinha, né, que tem o nome da profissão, você vai soletrar essa palavra. Se a sua resposta estiver correta, você fica no lugar. Se não estiver correta, você volta para o espaço onde você estava antes. Então vejam só, eu pulei uma parte aqui. Se você cair num desenhinho, você vai falar a profissão. Se você cair aqui no espaço que está escrito a profissão, você vai soletrar. É claro que, dependendo do nível dos seus alunos, você pode até pedir para que eles façam perguntas, façam frases afirmativas, negativas, interrogativas. Aí não tem muitas possibilidades, certo? Então esse tabuleiro aqui, você vem nesse material e você pode imprimir e usar quantas vezes você precisar. Então eu vou deixar essa live salva aqui, com essa explicação de como usar essas worksheets do jogo da memória das profissões. Então é isso, boa tarde para vocês, foi uma live mais curtinha, mas eu gostaria de deixar isso gravado aqui. Tchau, boa tarde.